pessoal, eu sou o engenheiro Wagner Lara e eu quero aqui continuar com vocês com o papo energia solar não é tudo igual. E não é mesmo, né? Como eu repito várias vezes. Bom, no último vídeo eu falei para vocês sobre painéis solares, né? Os módulos solares ou placas solares, como identificar a qualidade ou não desses painéis. A minha surpresa é que foi bem visto já o vídeo, tem bastante visualizações. Isso faz eu reforçar que esse papo mais tranquilo acho que está ajudando algumas pessoas. Então, vou novamente pedir ajuda aqui no meu notebook aqui para me ajudar. E eu vou continuar no pilar de equipamentos, né? Se você não está entendendo a parte de pilar, vê lá nossos capítulos anteriores que eu vou falar de 4 pilares. Equipamentos, projeto, execução e processos. Então, na parte de pilar de equipamentos, eu vou falar agora sobre inversores ou microinversor, tá? Bom, com equipamentos inversor, né, de primeiro, a gente não tem aí uma escala de pirâmide como o módulo solar, por exemplo, tem. Facilita aí já de uma certificadora que ela fez essa qualificação e ela faz semestralmente para ver a qualidade dos módulos aí. O que nós temos no mercado são prêmios separadamente de diversos inversores premiados ou não, e o próprio sentimento aí das pessoas que trabalham com inversores, nós, engenheiros, grupos de engenheiros de elétrica, os integradores que fazem a instalação, integradores que buscam aí, no caso pós-venda, e clientes também que têm seus feedbacks, tá? Em cima disso, o que nós temos aí palpável para a gente falar sobre inversor solar, né? Bom, primeiro que muitas pessoas a gente está usando uma escala aí dos inversores mais utilizados no mundo, que foi feita pela Wood Mackenzie, e ela viu aí entre 2019 e 2022 os mais utilizados aí no mundo, né? Os mais embarcados aí para ser instalados no mundo. A Howe, ela vem sendo líder de mercado na parte de inversor, mas ela não é muito conhecida ainda no Brasil. Ela veio para o Brasil há pouco tempo, então ela tem uma liderança mais europeia, mais asiática também, né? E a parte de inversores, tá? Com isso, alguns grupos de inversores vêm ganhando mercado. O exemplo, por exemplo, da Sungrow, que hoje ela é a segunda empresa de inversores no mundo em termos de números, tá, gente? Fala de números. A Grovat, por exemplo, hoje já é a terceira maior no mundo, ela veio crescendo bastante nos últimos 2 anos, então Grovat hoje ela está ali entre a terceira mais utilizada no mundo, a Solis já está ali na 4ª posição e a Guildwind em 5ª. Nós temos aí a CMA, nós temos a SolarEdge, por exemplo, nessa escala de 10, das 10 mais vendidas no mundo, tá? Todos esses inversores que eu falei para vocês são inversores que hoje têm uma boa colocação de mercado. Bom, Wagner, e você como engenheiro, o que você recomenda, né? Se você, de novo, né, falando com um amigo, um familiar, existe hoje no mercado algumas certificações que ela vai avaliar como que ela está se destacando com as pessoas que trabalham com isso, né? E como que ela está se destacando também com eficiência alguns testes também de qualidade. Hoje eu vou destacar aqui, né, uma certificação que é dada para EUPD, é uma sigla, né? E ela classifica aí alguns níveis aí da parte de inversores, módulos, entre outras coisas. Mas nosso foco aqui é inversor. Por exemplo, no ano 2022-23, ela tem uma classificação que eles chamam de ProSummer. O que é isso? São pessoas são empresas ou geradores, né, que geram a sua energia e consomem a sua energia. E foram perguntados para eles, fizeram uma pesquisa de qual que é o inversor que eles mais se sentem ali satisfeitos.
E nesse 22, 23, a Grovat, por exemplo, foi a campeã nesse quesito, tá? Bom, isso no mercado brasileiro que eu estou falando para vocês, também no mercado, nesse caso, essa premiação no mercado internacional. Tem uma outra premiação que ela faz, que é referente à qualidade do todo o sistema fotovoltaico, né? Que ela analisa módulos, ela analisa a memória, né? O que está na memória de cada integrador ou de cada empresa, né? Que trabalha com isso. E aí, ela no ano de 2022 e 2023, ela fez algumas premiações, né? E algumas empresas ganharam mais do que uma premiação, às vezes 5, 6 premiações, porque ela verifica diversas fontes. E empresas que hoje tem no Brasil, que a gente pode falar de inversores, que ganhou esse prêmio de 22 e 23, foi a Solis, a P-System, a Grovat e a Sofar. Então, são as empresas que, se você pesquisar lá no site deles, inclusive, está de fácil acesso. Tem outros, né? Inversores, mas que não tem no Brasil, que estão mais na área da Ásia, Europa e África, tá? Mas, e esses, detalhe, tá? Esses inversores que eu falei com esse prêmio, são prêmios que no Brasil também eles ganharam esse prêmio nessa classificação, tá? Por exemplo, a Sangral, ela tem esse mesmo prêmio que eu comentei agora, porém ela foi no mercado europeu, né? Ela ganhou, como a Grovat, a P-System também ganhou no mercado europeu esse mesmo prêmio, tá? Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês, é bem rápido a parte de inversores, é que os inversores, a grande maioria entregam aquilo que eles prometem, tá? O que diferencia hoje uma empresa, que eu acho que diferencia muito, é o pós-venda, né? Porque uma hora você pode encontrar um inversor com problema, pode acontecer algum problema. Então o pós-venda, a garantia dele e a confiabilidade dessa empresa, né? O tempo que ela está de mercado, a projeção que ela vai ficar de mercado, né? É o que garante, é o que dá mais estabilidade para o inversor, para mim, tá? Como engenheiro, além de tudo, lógico que ele tem que entregar, né, em termos de melhor eficiência de conversão, da tensão contínua para tensão alternada, né, e tudo isso mais, tá? Então, na parte de inversor, a gente está muito bem servido aqui no Brasil. Alguns amigos me perguntam, por exemplo, da VEG, se são bons inversores. Lógico, é muito bom. A VEG não faz produtos de má qualidade. São bons, né? Tem-se essas certificações, esses selos? Não, não tem. Talvez porque não esteja aí no mercado uma grande permeabilidade grande de mercado, mas são ótimos inversores, tá? Bom, também aqui eu não falei da SolarEdge, né? A SolarEdge é um excelente equipamento para quem gosta de trabalhar com energia solar, conhece o diferencial da SolarEdge, tá? Mas ela também não aparece nessas classificações. Aí eu vou explicar depois a parte da SolarEdge, o porquê, porque é um caso mais atípico, tá? Gente, de novo, essa é uma conversa aqui informal, é uma conversa que tem pesquisa minha, pesquisa aí de outros colegas, né? E a conversa aí que a gente tem sempre de feira, né? Nas feiras, mostrando para vocês, tá? Eu quero aproveitar aqui e falar um pouco no próximo slide aqui, que é sobre a diferença, né, de inversor ou microinversor. Todos eles, os dois, né, eles fazem uma função de pegar a energia contínua e transformar em alternada para que isso seja injetado na rede. Esses dois tipos de sistema de equipamentos, eles trabalham com a seguinte situação: eles pegam a energia dos módulos, o inversor string, ele pega uma quantidade de módulos em série e aí tem a sua eficiência para transformar isso em energia alternada e colocar na rede. O microinversor, ele geralmente pega um módulo em cada ponto de potência, que chamam de MPPT, né, que é o melhor ponto de potência ali daquele sistema, e transforma isso em energia alternada e põe na rede. Né? Então muitos falam hoje que o inversor é melhor do que o microinversor, outros já falaram que o microinversor é melhor que o inversor. Na minha opinião, os dois têm a sua função e os dois exercem bem a sua função, tá?
Então, o que eu posso falar para vocês é que, por exemplo, o inversor, quando você está falando de um local que não tem sombra, que eu tenho uma iluminação direta, eu, como engenheiro, vou preferir sempre colocar um inversor, porque ele tende a ter uma melhor eficiência. Quando a gente está falando de grande quantidade de módulos, eu também opto por colocar o inversor, desde que, lógico, tenha, seja com luz direta, sem sombra, sem nada. Por quê? Porque ele também vai reduzir o custo do investimento do teu investimento, o custo do teu investimento, tá? Se colocar muitos microinversores, você tende a aumentar o valor do investimento, tá? Agora, se eu tenho muitas águas no telhado, né? Que eu falo, o telhado lá tem muitas águas, ele tem, além das águas, que é aquelas quedas, tá? Para quem não sabe que águas é aquelas quedas do telhado, você tem muitas orientações dessas águas, muitas angulações. A opção aí tem que ser usado o microinversor, porque cada módulo ele consegue levar o melhor ponto de potência aí, e o inversor ele não foi feito para você trabalhar com diversas orientações, tá? Tem muita sombra ao longo do dia, né? Vai ter sombra, vai vir sombra, vai ter sombra para lá, sombra para cá. A ideia é trabalhar com microinversor também, porque tem árvore, às vezes tem um prédio que vai dar sombra, então trabalhe com microinversor. Controle de nível de módulo. Algumas plantas, algumas soluções que é dada para energia solar, você precisa controlar por módulo. E aí o que dá essa garantia é o microinversor. Você consegue acompanhar ali por módulo como é que está gerando isso, tá? Alguns inversores hoje no mercado você consegue colocar 2 módulos na mesma MPPT, ou às vezes 3 ou 4, né? Eu acredito que até 2 módulos seja aí um trabalho legal para um microinversor. Fora disso, eu já não sei se a gente pode chamá-lo de micro, mas é um sentimento meu como engenheiro aí que trabalha no ramo, tá bom? Quando nós falamos de menor investimento, o inversor ele dá uma redução aí de 10 a 20% aí no investimento final de uma planta de geração solar, tá? Wagner, mas e lá no final eu posso ter o melhor L-Code, né, como vamos chamar, que é o custo nivelado aí da energia? Pode ser, mas nem todo microinversor eu posso afirmar isso. Como engenheiro de serviço que eu olho o meu cliente final, eu ainda não tenho dados para falar que qualquer microinversor vai me dar o melhor custo nivelado. Não. Né? Se a gente for falar de SolarEdge, sim, porque ele trabalha com microinversor e inversor juntos. Se a gente for trabalhar Persist, temos que avaliar, tá? Então, ainda menor investimento, eu, como engenheiro, prefiro trabalhar com inversor. Flexibilidade para crescer, né? 1 ou 2 módulos. Eu coloquei 1 ou 2 módulos, gente, porque isso é muito complicado. A norma na parte de solar obriga que toda mudança que você fizer numa planta de sistema solar, né, que está homologada já na concessionária, você tem que informar a concessionária. Então, salvo os casos que você já tem uma projeção de aumento, salvo os casos que você já aprovou isso com a concessionária por algum motivo financeiro, você não instalou 100% da planta, né? Deixou lá 1 ou 2 módulos porque, sei lá, vai crescer no futuro, eu não sei, porque está faltando, já está terminando o espaço. Salvo isso, e lógico, ou quando eu vou crescer, né, lá na frente, eu vou crescer mais módulos e vou homologar isso, o microinversor é uma melhor solução. Tá? O inversor já não dá essa flexibilidade para se fazer isso. Bom, gente, então espero ter dado uma esclarecida para vocês sobre inversor, né? A diferença também de inversor e microinversor. E não dá para falar que um é melhor do que o outro, não tem como, para mim não tem como falar isso, os dois se aplicam nas melhores soluções, tá? Bom, e o que eu falo é o seguinte: o melhor inversor é aquele que melhor se adequa ao seu projeto. Para mim, como engenheiro, esse é o melhor inversor. Gente, é isso. Espero ter ajudado aí com a visão de inversores. E aí no próximo episódio a gente vai falar um pouco mais sobre energia solar, não é tudo igual.
Obrigado.